Olá pessoal, então nós vamos trabalhar hoje a questão de derivada quando eu tenho uma potência, né, onde eu tenho uma função elevada a uma potência n, não o x, mas uma função de x. Então tem uma leve diferença aqui. Então o nosso vídeo aqui sobre derivada vai tratar dessa questão. Então se eu tenho, por exemplo, o u elevado a n, ou seja, uma função de x elevado a um expoente, como eu resolvo isso? Quando a gente viu até agora, quando eu tinha o x elevado a um expoente. Então a gente fazia n, né? Se eu tenho lá o y, né, o x na n, nós vimos que a derivada dele é o que? Esse n passa multiplicando x na n menos 1. Então esse n passa multiplicando e subtrai um expoente. Quem não assistiu ainda os vídeos anteriores, recomendo lá desde o vídeo 1 do conceito de derivadas, então a gente vem vindo passo a passo até chegarmos nessa questão dessa regra aqui. Bom, nós sabemos, né, pessoal, lá pela radiciação, ó, que se eu tenho uma raiz enésima de um a elevado a m, como é que eu tiro o a da raiz? O a é m, o expoente permanece, dividido pelo índice da raiz, n. Então, se eu tenho raiz quadrada de 3, como é que eu tiro o 3 de dentro da raiz? Fica 3, o expoente do 3 aqui é 1, então fica 3 na 1 sobre 2, que é o índice da raiz. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, certo? Nós temos uma raiz aqui, só que a nossa função é 1 na n. Então, como é que eu quero saber a derivada dessa função aqui, ó? Raiz quadrada de x quadrado mais 3. O que a gente quer descobrir aqui? A nossa derivada, a derivada dessa função. Então, eu não tenho como aplicar essa regra dessa forma, porque tem a raiz aqui dentro. Tá? A função está dentro da raiz, então eu tiro ela para fora. Como é que eu faço o y? Né? Eu tenho raiz quadrada de x2 mais 3, certo? Como é que eu faço? Pela essa regra aqui, ó. Esse x2 mais 3, eu posso botar aqui entre parênteses, e ele está com o expoente o que aqui? O expoente 1. Então eu vou fazer o quê? Quem é o meu y? É x2 mais 3 elevado a 1 dividido pelo índice da raiz, que é 2. Então é 1 meio. Beleza? Então aqui nós temos o u. Quem é o u? Né? Vamos fazer aqui, ó. O u é a função. O u é x2 mais 3. Quanto é que é o n? O n é 1 sobre 2. Certo? Então agora nós temos o u, ó. O u está aqui e o n está aqui. Então nós já podemos aplicar diretamente a derivada. Quanto é a derivada? N, u na n menos 1 que multiplica o u'. Então vamos lá. Quem é a derivada do u? Quem é o u'? Vamos fazer o u'. X quadrado, o 2 passa para frente, vai ser 2 que multiplica x na 2 menos 1. Mais derivada de uma constante, derivada de 3 é 0. Então quanto é que é o u'? O u' vai dar 2x na 2 menos 1, 2 menos 1, então é 2x. Então nós já temos o u' que a gente precisa para cá. Então vamos usar, então, pessoal, a nossa regra da derivada. A derivada vai ser quem? Y' vai ser n, que multiplica, eu vou deixar o u aqui assim, depois nós botamos o parênteses, n menos 1, então é como se fosse o expoente, né, que a gente fez do x, só que multiplicado pela derivada, que é o u'. Então vamos lá, quem é o nosso n, pessoal? O nosso n é o expoente que está elevado à minha função, nossa função aqui. Nosso n é 1 meio, é o expoente dele aqui, ó. Então é 1 meio que multiplica o u. Quem é o u? x2 mais 3. O n é 1 meio. 1 meio menos 1. Então, 1 meio menos 1 vezes o linha. O linha é 2x. Certo? Então, aqui nós temos apenas que finalizar esse nosso cálculo aqui. Então, o n é 1 meio, n que multiplica o u, x2 mais 3, elevado a n menos 1. O n é 1 meio menos 1, vezes o linha, que é derivado do u, que é 2x. Então, o y'
vai ser 1 meio de x2 mais 3. 1 meio menos 1, certo? Então, ó, 1 meio menos 1, eu faço o meio MC, 2 dividido por 2, 1, vezes 1, 1. Menos 2 aqui é 1, né? 2 dividido por 1, 2, vezes 1, 2. 1 menos 2 vai dar menos 1 meio. Então, aqui é elevado a menos 1 meio vezes 2x, certo? Pessoal, agora a gente, com o expoente negativo, significa o quê? Que ele passa para o denominador. Então, eu vou ter assim, ó, y' vai ser 2x sobre 2 sobre x2 mais 3 na 1 meio. Certo? Então, quando eu tenho, por exemplo, assim, se eu tenho 2 na menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado, certo? O expoente negativo está mostrando que ele não é do numerador, ele é do denominador. Quando eu passo para cima, ele muda o sinal, certo? Então, aí eu só trouxe ele para baixo, certo? É a regra da potenciação. Então, aqui eu tenho 2 em cima, 2 embaixo, eu posso simplificar. Então, eu posso cortar esse 2 com esse 2, vai ficar x sobre x quadrado mais 3 na 1 meio, pessoal, é a mesma coisa que a raiz quadrada disso, certo? Ó, 3 na 1 meio é a raiz quadrada de 3. X quadrado mais 3 na 1 meio é a raiz quadrada de x2 mais 3. Então, essa aqui é a nossa resposta, certo? Nossa derivada dessa função aqui. Beleza? Então, nós achamos a derivada que é x sobre raiz quadrada de x2 mais 3, derivada dessa função aqui. Que é a regra da potência quando eu tenho a função numa potência e não um x. Então, eu uso como se fosse a regra do x, a n, multiplica 1 na n menos 1 e multiplico pela derivada. Então, essa aqui é a nossa regra. Agradeço a participação de vocês aí, se vocês gostarem, né, quiserem dar um like, compartilhar, tiver algum comentário, alguma dúvida, se eu puder ajudar, podem ficar tranquilos que eu vou responder para vocês. Muito obrigado, um grande abraço, valeu.